Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem está de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam vivendo um dia abençoado por Deus. Vamos conversar um pouco? Outro dia eu estava andando em Cabo Frio, um lugar muito bonito aqui no Rio de Janeiro, e encontrei um conhecido e ele estava me falando da expectativa dele do bairro, e ele estava dizendo o seguinte, que havia aberto um negócio e o negócio estava dando certo. E como ele é pedreiro, eu imaginei que ele estivesse falando de uma construtora, né, que os negócios estavam aquecidos, muita gente indo para Cabo Frio, e muita gente de mudança e construindo casas. E aí eu perguntei para ele, mas o que foi que você abriu, rapaz? Que negócio foi esse? Aí ele me falou que abriu uma igreja. E eu fiquei pensando, será que tem como abrir uma igreja? Isso me fez pensar um pouquinho, porque realmente tem gente lidando com a igreja como se fosse um empreendimento. E aí eu quero propor para você refletir como abrir uma igreja para você. Porque o que tem de gente abrindo igreja... Bom, antes de qualquer coisa, se você está pensando em abrir uma igreja para você, eu acredito que você precisa pelo menos ter a ideia do que é a igreja. A palavra igreja, ela é uma palavra grega, e ela não começa com o cristianismo. Ela começa lá com o conceito grego da democracia, com o conceito da cidade, que é polis, do conceito do local onde as pessoas elas se reuniam para decidir os direitos e os deveres do cidadão. É na ágora que vai surgir a política para aqueles que moram na polis. A eclésia, na verdade, ela é constituída de duas expressões, uma preposição e uma palavrinha. A preposição que dá uma ideia de um ponto para o outro, de dentro para fora, e a palavra kalel dá a ideia de uma convocação. Então, é uma convocação para que as pessoas saiam de suas casas e se reúnam no centro da polis, no centro da cidade, e nesse ajuntamento elas vão discutir, elas têm os direitos iguais, elas vão estabelecer o que é melhor para o povo. Sendo que essa democracia não era tão democracia assim, né? Não tinha tanta igualdade assim. Só os homens acima de 25 anos, com propriedades, poderiam estar falando e votando lá na ágora. É claro que a eclésia dá essa ideia de pessoas se movimentando para estarem juntas. Então, é esse o sentido da palavra. Ajuntamento de pessoas, um movimento em torno de um bem comum. Quando a gente pensa essa palavra eclésia, que foi pronunciada por Jesus nesse texto aí, Jesus está falando o seguinte, ele está dizendo que vai ajuntar um grupo de pessoas. Como é que surge isso? Jesus está perguntando sobre o que as pessoas estão falando a respeito dele. E aí, de repente, Jesus ele direciona a pergunta para os seus amigos. E aí Pedro vai e dá uma resposta. Ele diz assim, olha, a sua identidade é o Cristo. Tu és o Cristo. E você não é só o Cristo, você também é o Filho do Deus vivo. O Cristo, o ungido, e a gente tem um vídeo sobre isso, e eu vou deixar aí na descrição para você, o vídeo sobre o que é ser ungido, mas Pedro identifica Jesus como ungido, como o homem que viria para salvar o povo, o homem perfeito, o homem perfeito que estaria sendo usado por Deus debaixo da ação do Espírito para ser uma referência, para ser seguido. Mas ele diz que Pedro não é apenas... Pedro diz que Jesus não é apenas ungido, o Cristo, mas ele também é o Filho de Deus. E aí dá uma ideia da natureza divina.
E aí Jesus está dizendo o seguinte: parabéns, Pedro, você acertou, versículo 17. Né? O nome de Pedro, na verdade, é Simão. Simão Bar-Jonas quer dizer Simão, filho de Jonas. Você acertou, e isso não é produto humano que você acabou de dizer. Não foi a carne nem o sangue que revelou, mas foi o meu Pai que revelou isso para você. Não foi o conhecimento teológico que você tem, mas foi uma revelação do Pai, e você foi feliz em ter pronunciado aquilo que o Pai te revelou. Agora, Simão, você vai se chamar pequena rocha, fragmento de rocha, Petros. Pedro quer dizer isso, uma pequena rocha. E sobre a grande rocha, sobre o rochedo, que foi a declaração que você fez, eu vou edificar o meu ajuntamento. Eu vou chamar pessoas e eu vou movimentar pessoas em torno da minha identidade. Então, se a gente pensar a igreja dentro dos princípios de Jesus, a igreja ela vai muito além, vai para muito além de um local que a gente frequenta. A igreja não é um local onde eu vou. Tem gente alugando espaço, comprando cadeiras, colocando instrumentos musicais e chamando e botando uma placa, né? Bota lá a placa igreja, não sei das quantas. Mas o local, abrir um espaço, você não está abrindo uma igreja. A igreja não pode ser um projeto humano, a igreja não pode ser um negócio humano. Porque a gente acabou de ver nesse texto que a igreja de Jesus surge mediante a revelação do Pai. Então não é algo natural. Os nossos negócios são naturais. Igreja não pode ser um negócio porque não é um projeto humano. É um projeto espiritual e é um movimento que começa em Deus e que atinge as pessoas. Igreja, eclésia tem a ideia de pessoas em movimento. E se você quiser ter uma igreja para você, você tem que ter pessoas. E você não pode ter pessoas. Então nós não podemos ter uma igreja. Nós não podemos abrir uma igreja. As coisas que possuímos, bancos, cadeiras, templo, né, prédios, CNPJ, denominação, tudo isso é posse da igreja. São coisas que a igreja tem, mas nada disso pode definir a igreja. Nós não somos aquilo que temos. Nós temos que saber a nossa identidade. E a identidade da igreja de Jesus está inteiramente ligada à identidade dele. Então, a igreja não é um local, a igreja não são as posses, nós não podemos abrir uma igreja e nós não podemos possuir uma igreja. Não uma igreja dentro dos princípios de Jesus. Então, o que é uma igreja diante do texto que nós lemos? E diante da palavra eclésia? A igreja é o ajuntamento de pessoas movidas pela fé em Jesus, mediante a experiência da revelação do Pai. É gente que ouviu Deus falar e conseguiu entender a identidade do Filho. Então a igreja vai para muito além de ir para um lugar. Tem gente que acredita que a igreja é um local. Aí vai a um determinado local e lá se comportam como se estivessem realmente vivendo uma vida de santidade, porque acreditam que aquele local é santo. E, na verdade, nós devemos ter uma vida santa. O local é apenas um lugar da reunião. Então, a adoração a Deus vai para além dos nossos eventos, vai para além dos cultos que nós prestamos a Deus. A adoração a Deus tem a ver com a vida. Quando a gente não sabe muito bem a nossa identidade, a gente não conhece bem a nossa identidade, a gente também não vai saber qual é a nossa missão. Então, eu espero que você tenha sido útil esse bate-papo. E a resposta é: não tem como abrir uma igreja. Não tem como abrir uma igreja para você. Igreja não é algo que os homens podem dominar. A igreja é um movimento de fé altamente espiritual, de pessoas
que experimentaram a graça porque o Pai revelou quem é o Filho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, deixa um gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque essas duas formas é a forma em que o YouTube entende que esse vídeo de alguma forma foi proveitoso para você. E você fazendo isso, o YouTube mesmo ele vai compartilhando esse vídeo, esse conteúdo com outras pessoas. Queria também desafiar você a mandar para a gente aí alguns assuntos, alguns textos, alguma coisa que você acha interessante que a gente bata um papo e a gente reflita. No mais, um abraço, fica com Deus e seja a igreja de Jesus. Até mais.